todos os dias, quando eu chego em casa, meu trabalho, daquela correria do dia a dia, chego cansado, eu gosto de tirar um tempo para meditar na palavra, para ler as escrituras e cuidar da minha vida espiritual. E aí, quando eu vou meditar nas escrituras, eu gosto de preparar meu coração através de louvores. E aí eu coloco os louvores que fala diretamente à alma, cânticos espirituais, e fico ouvindo. E certo dia alguém passou na nossa porta e viu aqueles louvores antigos, né? E falou pra mim, brincando, né? Você gosta dessas coisas antigas, você gosta, já conheço você por isso, né? E eu falei, eu gosto. E aí eu fiquei pensando, hoje em dia tá tão difícil os louvores de verdade, muito difícil. As pessoas não sabem mais o que é louvor a Deus. Certa vez numa igreja onde eu frequentei pouco tempo e tinha mocidade, eu fui dar uma palestra para a mocidade e falei exatamente sobre os louvores dentro da igreja. E aí os coitados daqueles jovens, né, querendo agradar a Deus, falando, irmão Zaqueu, trouxe esse hino aqui, eu queria que o irmão desse uma olhada nesse louvor aqui, se ele está louvando a Deus. E todos eles que trazia, eu lia aquela letra, falava, balançava a cabeça. E eu via a cara de decepção das pessoas. Por quê? Porque hoje o louvor para a pessoa é aquele que está estourando nas paradas. Mas aí é que está o problema, amigo. Esses louvores que está estourando na parada de sucesso, eles não são louvores a Deus, viu? Quando o mundo está gostando, quando o mundo também está juntamente com o povo dito de Deus aplaudindo, pode ter certeza que não está agradando a Deus. Hoje você não vê mais hinos falando sobre o céu. Você não vê hino mais falando sobre Jesus, só enaltecendo. Você vê falar de Jesus como se fosse o Aladim, como se fosse aquele que me ajudasse eu a atingir o topo, né? E pensando nisso, eu falei, vou fazer um vídeo para os nossos ouvintes, as pessoas que apreciam o nosso canal, para ela também começar a pensar o que é o verdadeiro louvor. O verdadeiro louvor é aquele que engrandece o nosso Deus, que engrandece o nosso Salvador. Hoje o homem está sendo engrandecido através dos louvores. E aquele jovem trazia aquelas letras, aquelas músicas, eu falava, olha, é muito bonita a música. A letra até é sugestiva, mas não está louvando ao nosso Deus. E aí ficava difícil, porque eles não gostam daqueles verdadeiros hinos, né? E na palavra de Deus existe uma exortação para nós, que está lá no livro de Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu, dando diretrizes. Está aqui no capítulo 5, e o versículo 15 em diante. Diz assim, capítulo 15 de Efésios, versículo 15 em diante. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nós devemos ter sabedoria até para escolher o que nós vamos cantar diante de Deus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Está dizendo, nós temos que ter sabedoria na área espiritual, nos cânticos. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Hoje poucas pessoas se enchem do Espírito. Como é que eu vou me encher com o Espírito, sendo que eu estou cantando, enchendo minha mente com essas músicas? Só coloca uma roupagem de cristão, só muda a letra, mas é a mesma coisa do mundo. E aqui vai falando 19. Como é que eu vou me encher? Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais. Hoje você não vê mais cântico espiritual. Você vê aquele barulho dentro do ouvido da gente. Tem uma pessoa que às vezes nós sai junto com eles e já liga o rádio, aqueles, né, entre aspas, aqueles louvores que faz mais barulho, aquela gritaria. E você vê que as letras é apenas enaltecendo o homem e não edifica nada a nossa alma. E aqui está falando hinos e cânticos espirituais. O que é um hino? O que é um cântico espiritual? Um hino tem que ter reverência.
cântico espiritual é aquele que fala com o nosso espírito, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Porque esses que cantam por aí mexem com a carne da pessoa, não toca o coração de forma alguma. Já fiz um vídeo dizendo que antigamente, quando você passava em frente a um templo, você estava cantando aquele hino maravilhoso e a pessoa se convertia através daquele hino. Hoje, esses louvores, entre aspas, que está sendo cantado aí, você não vê mais ninguém se converter. Você vê o pecador tomando a cerveja e achando bonito. Uma vez eu estava numa praia, né? E um som ligado no último e cantando uma música muito famosa, até com o meu próprio nome, Zaqueu, como Zaqueu. Os caras bebendo cerveja e apreciando. Isso é cântico espiritual? Então a palavra de Deus vai dizendo que nós devemos salmodiar. E cânticos espirituais é muito diferente do que você está vendo por aí. Eu, quando vejo um louvor, entre aspas, disparando nas paradas de sucesso, cantando nas televisões, nos rádios, eu fico desconfiado. Eu já desaprovo na hora. Porque a palavra de Deus fala que quem ama o mundo, isso o mundo nos odeia. E o mundo não vai gostar de cânticos espirituais quando está louvando a Deus. Isso é certeza absoluta. Aí as pessoas ficam tudo contentes quando o mundo gosta, né? Não, tá entrando. Amigo, amiga, o mundo nunca vai ser amigo de Deus. Existe uma inimizade eterna entre os dois lados. Então eu prefiro ficar com meus hinos antigos, aquelas letras maravilhosas que falavam a nossa alma. Então essas pessoas, né, que passam em frente à nossa porta, vê a gente ouvindo os nossos hinos, eles comentam, né, talvez até ponto de deboche, muitas vezes. Você gosta daquelas coisas antigas, mas é naqueles antigos que as pessoas se convertiam. Era naqueles hinos e cânticos espirituais que as pessoas aliviavam a sua alma. Hoje não. Hoje você vê aí, as pessoas não mudam de vida mais. Eu gostaria, ouvinte, que você prestasse atenção no livro de Efésios, capítulo 5. Lesse ele. Capítulo 5, versículo 15 em diante, né? Que tem uma exortação muito grande para nós. Eu queria desafiar você que se encontrasse algum louvor que fala sobre as ruas de ouros do céu, que é a esperança do crente, que falasse sobre o céu, que é a nossa esperança. Mas não, ele só promete, Deus vai te dar vitória, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, só coisas mundanas. Isso é música comum, música do mundo, que são bonitas de ouvir, são. Agora tem música, mas não está louvando ao nosso Deus, isso não está te edificando. Gostaria que com esse vídeo você refletisse sobre isso.